Ok, então boa tarde a todos. Hoje vou falar de educação do doente diabético, que é um tema que às vezes fica um bocadinho esquecido, apesar de ser muito, muito importante no tratamento da diabetes, se não mesmo fundamental. A educação do doente diabético, e este tema acaba por ser um bocadinho difícil, um bocadinho ingrato, porque no fundo todos os componentes da educação do doente diabético, portanto, a alimentação, a insulina, a terapêutica oral, todos os temas foram ou vão ser abordados pelos meus colegas de uma forma detalhada. Assim, optei por apresentar este tema mais como uma proposta de um modelo ou de um plano daquilo que podem ser sessões terapêuticas para um doente diabético. Portanto, a educação terapêutica, todos concordamos, e é unânime que é fundamental no tratamento do doente diabético, que é parte integrante e que vai refletir-se numa melhoria do valor das glicemias, vai contribuir para a adaptação à situação de doença e assim, no final, culminar numa melhoria da qualidade de vida. Portanto, para que o doente diabético tenha o mais possível uma vida semelhante ao indivíduo não diabético. Para isso, precisamos de profissionais capacitados, que consigam habilitar o doente e a família, portanto os entes mais próximos, a lidar com a situação, com a cronicidade da doença e desta forma aumentar a qualidade de vida do doente, como já referi. Para isso, a Direção-Geral de Saúde entende então que nós, profissionais de saúde, devemos, além de ser capazes de adaptar o nosso comportamento e o nosso comportamento profissional ao doente e à sua doença, que devemos também cooperar com outras equipas envolvidas na educação terapêutica, comunicar empaticamente com os doentes, percebendo a forma dimensional das coisas, não é? O impacto dimensional, portanto, as necessidades objetivas e subjetivas dos doentes, tendo sempre em conta o seu contexto social e de vida. Além disso, devemos então promover a educação, fornecer-lhe os meios, os instrumentos de educação aos doentes, planear as sessões e tendo, como já disse, em conta a dimensão educacional, psicológica e social da educação contínua. No final, resta-nos avaliar o impacto desta educação terapêutica, mudar o que não está tão correto e assim ajustar a atuação. O doente, por sua vez, depois de ser instruído por nós, de receber a informação de forma adequada, deve então ser capaz de perceber os objetivos do autocuidado, já falámos um bocadinho disto ontem, e assim modificar o estilo de vida, a dieta, cumprir a prescrição, portanto, cumprir a sua parte no que diz respeito ao tratamento da doença. No contexto da saúde, a mudança de comportamentos é sempre um assunto muito complexo, porque, além da decisão de mudar, é preciso mudar efetivamente e depois é preciso manter os comportamentos a longo prazo. Por exemplo, nós temos doentes diabéticos diagnosticados aos 40 anos ou 50, isto significa que vão ter que viver uns 20, 30, se não mais anos com a situação de doença e, portanto, é bom que a base não é, da habituação e da educação seja boa para que o doente consiga, de uma forma bem-sucedida, lidar com esta situação. Portanto, os objetivos serão a melhoria da qualidade de vida, a redução do número de crises de hipoglicemia e, desta forma, diretamente ligado ao menor número de intervenções hospitalares, obviamente, de uma forma direta, a melhoria do controle metabólico e, no fundo, que ele aceite e consiga sentir-se melhor na situação de doença. A forma como planeamos o processo educativo é diferente, podemos pensar em abordagens individuais ou em grupo. A vantagem das abordagens em grupo é que, obviamente, existe um número de pessoas na mesma situação que assim partilham experiências. Por exemplo, aquilo que eu já vi fazer e que acho que é particularmente importante são as sessões nos doentes, por exemplo, nos diabéticos tipo 1, nos doentes mais jovens, às vezes com casos clínicos, naquela fase de educação terapêutica, é uma coisa que dá muito bom resultado e que geralmente as pessoas aderem. É óbvio que é preciso condições profissionais, mas que costuma ter um resultado. É bom que as sessões sejam programadas de uma forma regular, por exemplo, o exemplo é semanal, para que se mantenha aquele laço que nós estabelecemos, não se perca e assim também se consiga de uma forma periódica perceber os problemas e resolvê-los em tempo útil. Portanto, a educação do doente diabético ainda nos serve para outra coisa que é um bocadinho autorresponsabilizar. Claro que não deixamos nós ter responsabilidade como profissionais de saúde, mas vamos dar ao doente a possibilidade e também a responsabilidade do autocontrole, da capacidade de escolha, responsabilizá-lo pela sua própria doença. Portanto, é importante que no início percebamos aquilo com que estamos a lidar, portanto, podemos fazer uma espécie de uma avaliação de conhecimento das práticas diárias do doente e depois tudo aquilo que fazemos tem obviamente que encaixar naquilo que fomos avaliando. Temos que ser realistas em relação à pessoa com quem vamos trabalhar e aos objetivos que lhe vamos pedir. É importante, por exemplo, adequar o processo educativo ao grupo etário e ao nível cultural. Há grupos que podem ser potencialmente vulneráveis
desagradáveis, por exemplo, situação da exclusão social. Nós aqui no hospital temos muitos doentes diabéticos, um grande número de doentes diabéticos com VIH, por exemplo, ou VIH que depois desenvolvem diabetes, pessoas pouco diferenciadas, pessoas com patologia psiquiátrica, e assim vamos introduzindo os conceitos e vamos escolhendo os conceitos que podemos introduzir de acordo com o ritmo do doente, portanto, sem ultrapassar passos. Assim, uma forma, por exemplo, de planear sessões e aquilo que pode ser contemplado numa sessão de educação. Primeiro, obviamente, o doente tem que perceber, não é, de acordo com as suas capacidades e com uma linguagem acessível, adaptada às suas características, aquilo que é diabetes, que a situação não é passageira, que uma vez começando a insulina, dificilmente, há situações em que deixam de fazer, mas dificilmente vai deixar de fazer, e aquilo que acontece é que, por uma diminuição ou uma má ação da insulina, portanto, ela caracteriza-se por uma elevação do açúcar, da glicemia a nível sanguíneo. Portanto, podemos dar uma noção do que é a insulina, qual é o seu papel, o que é que na verdade acontece. A diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2 geralmente entendem, sabem que a diabetes tipo 1 é aquela das crianças, dos mais jovens, e explicamos que aí não há outro tratamento senão a insulina. Na diabetes tipo 2 o doente tem mais culpa, entre aspas, portanto está ligado ao estilo de vida, à obesidade, ao sedentarismo, a determinados hábitos alimentares e, portanto, ele também tem parte fundamental na melhoria da doença. Quais são os sintomas? E esta é uma pergunta frequente, ou às vezes as pessoas pensam que não há sintomas. Portanto, na diabetes tipo 1, habitualmente eles são quando aparecem súbitos, muitas vezes por uma complicação. Na diabetes tipo 2, o doente acaba por não ter sintomas e a doença passar despercebida durante muitos anos. Assim, explicamos-lhe que, se tiver um mau controle metabólico e se a doença não for devidamente tratada, aquilo de que se queixa realmente está relacionado com a doença. Muitas vezes a polidipsia, a poliúria, a polifagia, não é? Numa fase inicial, a fadiga, e é importante que o doente conheça estes sinais de mau controle metabólico. Obviamente, explicar os objetivos de uma forma realista, como já disse, saber quais vão ser os seus alvos glicémicos, que da mesma forma agora vai ser importante ter alvos para o colesterol, para a pressão arterial, que a hemoglobina glicada vai ser pedida de tempos a tempos e temos também um alvo a atingir, que é importante trabalhar nesse sentido. Podemos planear juntamente com o doente ou com uma equipa de nutrição, depois junto do doente, as refeições, um plano de exercício físico, isso é uma coisa que não temos, mas que era muito importante ter, era alguém ligado ao exercício físico a acompanhar as consultas de diabetes e relembrar sempre que ele tem participação ativa e que se não colaborar dificilmente vamos chegar a algum lado. A noção da autovigilância e de autocontrole, que já falámos ontem, portanto não vou falar de novo, para que é que serve, o quão importante é fazer a autovigilância e perceber depois, e aqui nós também temos muitas vezes a ajuda do psicólogo, neste caso no nosso serviço temos um psicólogo, também muitas vezes, e temos muitos doentes, também temos uma psicóloga, ali a Andreia. E muitas vezes nos doentes diabéticos mais jovens é muito difícil lidar com a doença, é muito difícil imaginar que não cumprindo agora, porque é tão difícil deixar de comer isto ou aquilo que vai ter consequências a longo prazo e, portanto, apesar de nós termos que perder tempo e de às vezes ser um bocado aborrecido, é importante perceber o que é que está a dificultar ali o tratamento, portanto, o que é que custa mais ao doente cumprir. E temos de ter sempre em conta, então, os fatores emocionais e de que modo é que isso está a comprometer a adesão ao tratamento. O que é que está a falhar? A parte da nutrição, portanto, explicar o que é uma dieta equilibrada, por mais estranho que nos pareça, às vezes as noções estão completamente erradas, portanto, falar em termos de quantidades, em termos de nutrientes, discutir ou explicar porque é que é tão importante, porque é que são tão importantes essas recomendações nutricionais, o impacto que pode ter, por exemplo, no controle glicémico e depois, e particularmente importante para os doentes que fazem insulinoterapia funcional, a questão dos hidratos de carbono. O que é que contém hidratos de carbono? Para aqueles que fazem, portanto, a contagem de hidratos de carbono, o conceito de ração, o índice glicémico, não é, que é o impacto que cada alimento tem na glicemia, apesar do componente em hidratos de carbono poder ser igual, e explicar um bocadinho então o papel dos açúcares, dos adoçantes, das comidas para diabéticos, que nem sempre são ou são aconselháveis pelo alto teor de gorduras e outros componentes, e da mesma forma que para outras questões, definir objetivos realistas. E é óbvio que uma pessoa que não tinha quaisquer regras vai aos poucos aderir a um plano nutricional.
Coisas muito básicas e do dia a dia, portanto é muito importante perceber que às vezes os doentes não têm noção porque é que é tão importante não saltarem o lanche ou o almoço, não é? Falar das hipos e das hiperglicemias, o quanto isso pode descompensar todo um dia de medição de glicemias. A questão do álcool também, ou do álcool excessivo, os efeitos que isso tem a nível de glicemia sanguínea. E a questão do peso, mais uma vez, um ponto onde se deve ser muito realista. De que forma é que isso pode ajudar? Por exemplo, se perder peso e uma perda de peso de 5 a 10% leva a uma melhoria do controle glicémico, da pressão arterial e dos valores de lípidos. Portanto, além da medicação, além da dieta, se o doente realmente aderir, se fizer exercício e perder peso, todas essas... A terapêutica pode não precisar de ser tão intensiva, portanto, pode haver mesmo uma melhoria em todos os parâmetros. A nível do exercício físico, portanto, é importante convencer o doente, ou pelo menos combinar com ele, não é? Ali um compromisso de começar, por exemplo, por caminhadas e depois, de acordo com as necessidades, ir aumentando a intensidade ou a frequência, portanto, explicar porque é que é importante a prática do exercício físico, também a vantagem ou a consequência fisiológica, a diminuição dos níveis de glicemia, a perda de peso, a melhoria, por exemplo, no colesterol HDL, essas coisas são importantes. As complicações da diabetes, portanto, tanto alertar para as complicações agudas, como falar das complicações crónicas. E aqui nas complicações crónicas é um assunto que às vezes assusta um bocadinho os doentes, mas que até os leva a ser, portanto, não é agir pelo medo, mas que os ajuda a ser mais complacentes e a aderir à terapêutica. Portanto, estes temas também já foram abordados, portanto, a hipoglicemia, a hiperglicemia, o risco de cetose e de progressão para cetoacidose e depois as complicações crónicas, não é? As microvasculares, as macrovasculares, a neuropatia. É importante explicar ao doente que os comportamentos de autocuidado vão ser muito importantes para a prevenção e também a necessidade de rastreio, portanto, que agora periodicamente vai ter uma consulta de oftalmologia e porquê, não é? Bem como se for necessária uma consulta de pé diabético, os cuidados que deve ter, portanto, todo o rastreio de todas as complicações. Quando iniciamos terapêutica, nos antidiabéticos orais podemos explicar sumariamente o que é que vai acontecer ou porque é que vai tomar aquela medicação. Quando introduzimos metformina, também é importante esclarecer a questão da titulação da dose, porque devido à intolerância, não é? Começar por uma dose mais baixa, gradualmente ir aumentando, e eu ponho ali o risco de hipoglicemias. E isto tem duas vertentes. Por um lado, devemos alertar para o risco de hipoglicemias, por exemplo, se estamos a prescrever uma sulfonilureia. Por outro lado, se prescrevemos a metformina, temos que esclarecer que a metformina, por exemplo, não dá hipoglicemias, porque o que acontece é que muitas vezes os doentes justificam o comerem demais porque tomaram o comprimido e têm medo de ter uma hipoglicemia até chegaram a ter sintomas, portanto, esclarecer essa parte com esta medicação. Não correm esse risco e, portanto, o plano alimentar deve ser cumprido tal como combinado. A insulina é talvez assim a questão com mais que merece um especial destaque na educação terapêutica e é que às vezes custa mais aderir. Portanto, quando se inicia pode haver uma certa resistência, não é? A gente tem que compreender porque é que inicia, qual é o objetivo de iniciar a insulina, portanto, as glicemias estão de todo descontroladas e precisamos de mantê-las o mais próximo do normal, tanto para que não tenha sintomas como para que não desenvolva complicações. E se o doente se mantém reticente, temos que perceber então porquê. Porque acha que não vai ser capaz, porque lhe vai causar um grande transtorno, porque o emprego não o permite, portanto perceber qual é a resistência se ela existir. Se fizer mais que um tipo de insulina, não pode confundir, explicar os vários tipos de insulina, para que é que serve a insulina lenta, portanto explicar um bocadinho a semelhança do que acontece fisiologicamente, que vamos dar uma insulina às refeições e porquê, que pretendemos cobrir aquela glicemia, e depois questões práticas do armazenamento, a preparação e administração de insulina. Portanto, as pessoas acham sempre que a insulina deve estar sempre no frigorífico, não, aquela que está em uso guardada à temperatura ambiente e quando não utilizadas aí sim no frigorífico. As questões de conservação, nunca poder ser exposta à luz solar ou guardada no carro, portanto demasiado calor, essas questões. Mostrar devidamente os dispositivos, e é importante que o doente, quando começa, que experimente, que tenha na mão a caneta para começar. Portanto, existem as canetas pré-cheias, ali por acaso o exemplo da Levemir, da Humalog, e aqui os cartuchos, esta é não vou rápido. Os cartuchos para colocar na caneta, portanto a aplicação é um bocadinho mais complicada, explicar como é que se procede.
E depois as agulhas também, como é que se colocam, e os tipos que há e que podemos utilizar. A técnica de administração, provavelmente até também já foi abordada aqui, portanto, dizer ao doente como é que primeiro deve sempre desperdiçar um bocadinho de insulina, a forma de realização da prega cutânea e onde é que deve realizar, o facto de, portanto, administrar a insulina e depois esperar até retirar a caneta para que não haja desperdício de insulina, e mudar a caneta de insulina rápida diariamente, aquela que se utiliza mais vezes, e a cada 3 dias da insulina lenta. Portanto, colocar novamente a cápsula de proteção, ter os devidos cuidados de higiene. Relativamente aos locais de administração de insulina, isto pode ser importante, às vezes, o controle glicémico não está a ser atingido e até há ali um problema com os locais de administração. Portanto, a região abdominal, que é mais comum, é aquela que geralmente os doentes preferem, as coxas na frente e na face lateral, a face posterior dos braços, pouco utilizada, mas se for outra pessoa a administrar, eventualmente poderá ser, e a face superior e lateral externa das nádegas. Os braços serão melhores e a barriga serão melhores para a insulina rápida e as coxas para a insulina de ação lenta, portanto, pelo perfil de absorção. Os esquemas de insulina, vamos explicar aquele que melhor se adequa ao doente, não é? Se ele só vai fazer 2 a 3 injeções de insulina, portanto só com insulina, eventualmente uma insulina intermédia, ou só com insulina rápida, e depois o tratamento intensivo basal bolos, que geralmente se utiliza em doentes diabéticos tipo 1, mas também há muitos doentes diabéticos tipo 2 a fazer, que mimetiza melhor a nossa secreção fisiológica e que vai permitir ao doente uma maior flexibilidade nas refeições. Alguns aspectos importantes, portanto, essa insulina também tem efeitos secundários, a questão das hipoglicemias, do ganho de peso, a lipohipertrofia e lipoatrofia nas zonas de administração, portanto, a questão da rotação dos locais de administração. Alguns doentes podemos praticar com eles ou educá-los relativamente à dosagem de insulina de acordo com o valor de glicemia que têm, também falámos disso ontem, portanto alguns doentes são capazes de, mediante um valor, 3 dias seguidos, ajustar a sua insulina e falar sobre as hipoglicemias noturnas pelo potencial risco. Portanto, o facto de nunca deverem omitir uma administração de insulina, mesmo quando estão doentes, e a questão da hiperglicemia pós-hipoglicemia, porque às vezes tendem a aumentar a insulina, não percebem muito bem porque é que aquilo acontece. As hipoglicemias, portanto, pelo medo também que provocam, é um assunto importante a abordar, explicar quais são os sintomas e que, nesse caso, a primeira coisa a fazer é comprovar através de pesquisa. O que é uma hipoglicemia grave, portanto, uma hipoglicemia que o doente não consegue resolver por si, mas que precisa da ajuda de terceiros, eventualmente fica confuso ou inconsciente, e explicar quais os riscos e perceber se de alguma forma, e isto acontece com muita frequência, o medo das hipoglicemias está a comprometer a adesão à terapêutica. Portanto, isso a adesão, por exemplo, às insulinas rápidas, às vezes é completamente prejudicada pelo medo de fazer uma hipoglicemia, porque rapidamente os doentes percebem o que é que acontece quando fazem demasiado ou quando acham que vão fazer demasiado. Relativamente ao tratamento das hipoglicemias, também penso que já foi abordado, portanto, a medir sempre a glicemia capilar quando há uma suspeita, quando se tem sintomas, e a correção, portanto, alguns exemplos de correção, se tiverem de 60 a 70 e o doente não tiver sintomas, portanto, se tiver apanhado uma hipoglicemia, pode apenas comer uma ração de hidratos de carbono de absorção lenta, isto se o doente tiver noção do que é uma ração de hidratos de carbono, se não fizer insulinoterapia funcional, dar um exemplo, portanto, por exemplo, comer meio pão. Se tiver uma glicemia entre 60 a 70 e com sintomas, então meio pacote de açúcar, um pacote de açúcar, uma ração de hidratos de carbono de absorção rápida, meio pacote de açúcar, assim. Se tiver uma glicemia de menos de 60, portanto, 2 rações de hidratos de carbono de absorção rápida. Aqui até aplicamos às vezes a regra dos 15, que é 15 gramas de hidratos de carbono, que são 2 pacotinhos de açúcar, e depois, passado 15 minutos, voltar a medir a glicemia. Se tiver resolvido tudo bem, a seguir deve comer hidratos de carbono de absorção lenta. Se a glicemia estiver inferior a 70, deve repetir o processo até que comprove que realmente ficou resolvida. Somente souber isso, facilmente consegue resolver a situação. Aquilo que está ali são glucotados, portanto, são comprimidos de glicose, têm 4 gramas de glicose que sobem, alguns doentes, principalmente diabéticos tipo 1, têm, que sobem a glicemia capilar em 10 mg por decilitro.
Portanto, se o doente estiver confuso ou inconsciente, aqui entram as pessoas mais próximas, os familiares ou pessoas que estejam habitualmente com ele, é necessário que estejam instruídas também para a resolução. Se o doente estiver confuso, irritável, portanto, com alterações do comportamento e a pessoa perceber e comprovar através do glicómetro que tem uma hipoglicemia, pode dar apenas um copo de água com açúcar ou meio copo de sumo ou de Coca-Cola. Se o doente estiver inconsciente, então a importância de ter o glucageno devidamente, portanto, dentro da validade e sempre à mão, e ensinar a administrar nos braços ou nas pernas para rapidamente resolver. Portanto, acabarei dizendo que realmente a educação do doente diabético é uma das principais armas de terapêutica que temos no combate à diabetes mellitus e uma forma de eleição para a responsabilização do doente. Se o doente aprender e se for capaz de fazer o seu autocontrole, tem muito maior autonomia, pode participar ativamente, mas para isso precisamos realmente de formação e de nos dedicar um bocadinho mais a esta parte que requer tempo e paciência.